Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Encontro com os Bispos, um programa que tem como objetivo trazer alguns questionamentos, perguntas que tantas vezes surgem em nossos corações na vivência da nossa fé e que nós aqui neste programa queremos esclarecer, debater. E por isso estamos hoje aqui reunidos, nós três, comigo João e Marcos, que vão se apresentar. Meu nome é Marcos Rocha, eu sou da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá em Santíssimo, entre Santíssimo e Campo Grande, e a gente participa do revistacatólica.com, né, um site que é vinculado a um canal do YouTube. A gente tem vários vídeos sobre catequese, resolução de alguns temas polêmicos. Enfim, a gente tenta evangelizar. Eu sou João Daniel também. Agradeço ao senhor Dom Tiago pela oportunidade de nós estarmos aqui. E para aqueles ouvintes que quiserem, né, todos os programas que estão sendo feitos hoje na rádio, eles estão sendo reproduzidos também no nosso canal no YouTube. Então é só colocar lá, abrir a página do YouTube e colocar revistacatólica.com, que já vai aparecer o nosso canal e tem todos esses programas reproduzidos. Então se quiser ouvir novamente, tirar mais alguma dúvida, só acessar nossa página lá, clicar em se inscrever e curtir para nos dar essa força. No caso no YouTube é revistacatólica.com com acento mesmo, né? Se quiser direto pelo site, que vai vincular o YouTube, é sem acento. Ótimo, então bem-vindos. E como já fizemos nas semanas passadas, hoje acredito que vocês trouxeram algumas perguntas para que possamos aqui conversar um pouco, aprofundar, de repente, alguma questão que surgiu como uma pergunta ou nos seus corações ou então nos corações daqueles que vocês, em certa maneira, catequizam. Sim. Então, Tiago, no último domingo, nós vivemos o Domingo do Bom Pastor. O Bom Pastor é aquele que guia as suas ovelhas pelo bom caminho. Hoje, no mundo de hoje, estamos tendo diversos guias que estão querendo guiar as pessoas, talvez não por tão bons caminhos, né? São caminhos de defensores do aborto, defensores da ideologia de gênero, defensores de liberação das drogas, né? Ou seja, como nós, como católicos, né, como nós podemos nos posicionar para que nós sejamos realmente seguidores do bom pastor, que vai nos guiar pelo bom caminho. Não, realmente percebe-se que no mundo de hoje existem vários guias, realmente. Eu percebo isso e o que primeiro precisamos apontar é que todos se apresentam como bons pastores, como bons guias, que aquela ideologia, às vezes filosofia de vida que é apresentada, ela sempre é defendida como uma coisa positiva, boa para o ser humano, onde tem essa exatamente dificuldade, né? A quem vamos então seguir? Como nós vamos tomar as nossas decisões, né? Ouvindo quem? E aqui vem a questão exatamente de cada pessoa que precisa ter dentro de si uma certa convicção. O que ela quer escolher para si e tantas vezes para sua família, para os seus filhos. Até porque nós temos essa questão do bom, né? O que seria bom? Isso. E aí entra também a erva daninha do relativismo, que acaba nos mostrando, temos vários guias ou pastores, entre aspas, que acabam mostrando vários aspectos de algo que pode ser bom. Mas sim, que bom é esse? Sim, exatamente. Então, eu acredito, precisamos compreender que, como apontei, primeiro tem essa questão que tudo se apresenta como bom. Ninguém é louco para seguir uma coisa errada, má. Claro, pode até aparecer alguém assim, né? Mas normalmente todas essas ideias elas precisam se apresentar como boas. E como elas conseguem se apresentar como boas? Elas se conseguem apresentar
quando a pessoa que é convidada para seguir essas ideias não tem uma forte referência. Ela simplesmente vai por aquele, às vezes, sentimento do momento, por aquele olhar a qual foi conduzida, porque durante algum tempo, de repente, estes guias já trabalhavam o coração, a mente dessa pessoa. Então, numa situação assim, a pessoa precisa, em primeiro lugar, pensar o que eu realmente quero buscar na minha vida. Uma coisa boa, dizer eu vou procurar uma coisa boa, talvez ainda é pouco. Mas o bom no qual sentido? O bom para mim e não tão bom para os outros, isso já é aceitável. Bom para mim, bom para minha família, mas pode trazer um prejuízo para os outros. Tantas vezes se escuta uma explicação, de alguém, por exemplo, no país onde temos esse sistema da cleptocracia, onde aqueles que tantas vezes têm acesso a algum poder e com isso a alguns bens, inclusive públicos, acham que podem utilizar isso para o seu bem. Por quê? Porque precisam. Porque os filhos precisam. É porque alguém está precisando que está sob meus cuidados, Então nós logo começamos a perceber que nós mesmos, tendo referência em nós, nunca somos capazes de avaliar o que é verdadeiramente bom para nós. Agora, aquelas ideias que surgem, aquelas que se apresentam, claro, tantas vezes elas são muito bem trabalhadas, elas se apresentam como uma ideia que consegue não só trazer bom para nós, mas o bem da sociedade, por exemplo, na qual nós vivemos. Aí aqui nós temos a sabedoria que vem da própria Sagrada Escritura, que são os frutos que vão nos mostrar quanto que aquela ideia ela é realmente boa. Os frutos, de novo repito, não só para mim, porque vamos dizer assim, dando exemplo, se eu aproveitei alguns bens que não eram meus para meu bem e da minha família, eu posso dizer, olha, frutos são muito bons, eu morava numa casa ruim, agora estou morando numa casa boa. Morava num bairro não tão bom, agora eu estou morando num condomínio de luxo, num bairro, no melhor bairro da cidade, Então, de novo, esta avaliação ela precisa ser feita olhando ao total. E assim todas essas ideias que até, João, você apontou aqui, quando nós vamos olhar as consequências, muitas delas caem por terra. Não são boas porque a prática mostra que, infelizmente, por mais que na teoria elas poderiam nos encantar, a prática é totalmente oposta. Só dando aqui exemplo do próprio comunismo. Nós percebemos que esta ideia até hoje é muito defendida. E tem aqueles que pintam perante os olhos dos outros as maravilhas deste sistema, que na teoria é só coisa maravilhosa. Como todas as outras que o senhor citou e que estão na pergunta, são trabalhadas de forma a seduzir as pessoas. Sim. Elas não têm a referência, perdem a referência para poder fazer um discernimento correto, Exatamente. Sem essa referência, tudo parece maravilhoso. Sim. Sedutor. E por isso eu aponto essa questão dos frutos como uma parte muito, muito importante. Aí, voltando para o essa questão, para o discernimento. Como que este sistema, que eu falei aqui, tocamos essa questão de política que você, João, aqui falou, sobre os problemas que tantas vezes atormentam a sociedade por causa da política, aí eu falei desse sistema, Tem muitos lugares no mundo onde já passaram pelo estágio de conhecer esta ideia, essa ideologia, de apreciar, de se deixar encantar por ela,
e depois já viveram a realidade. O que isso significa na prática? Quais foram os frutos? Sim, Então, podemos então, falar que o senhor mesmo veio de um país que passou por isso, né? Então, com o senhor certeza. pode falar muito bem porque o senhor sofreu isso na própria carne. Né? Exatamente. Nessa questão, eu tenho minha própria prática, como também, exatamente, muitos meus conterrâneos têm essa vivência deste sistema colocado em prática. Eu quero apontar, né, que basta sair um pouco dessa bolha que é feita em volta das pessoas para seduzir aquela ideia, para olhar, ok, essa ideia colocada, repito de novo, em prática em outros lugares, realmente trouxeram um bem para essas pessoas. As sociedades elas se desenvolveram, as pessoas ganharam mais liberdade, as pessoas se tornaram mais felizes. Não faltou, a partir desta ideia tão linda, não faltou nada mais na vida dessas pessoas. E nós percebemos que exatamente era o contrário. Exatamente ao contrário. Já usando aqui este exemplo, nós precisamos assim compreender que não é bom avaliar alguém como meu possível guia apenas olhando aquilo que ele está me falando, o que ele está me prometendo. Eu preciso ainda procurar, ok? Por que ele está me dizendo isso? Será que ele tem algum interesse? A gente faz isso no dia a dia, né? Todas as questões estão relacionadas ao discernimento. Exatamente. Acaba sendo muito necessário nos dias de hoje. Essa palavra é muito usada agora, né? Com essas narrativas, essas novas narrativas que não mostram as consequências de defender, por exemplo, a liberação das drogas. O que realmente acarreta uma sociedade tê-la quase que na sua totalidade viciada em drogas. Sim, né? sim. Isso não é abordado. Não, claro que não. E, eventualmente, se alguém fala das consequências, de novo são consequências teóricas. Se vamos liberar as drogas, por exemplo, não vai ter mais aquelas brigas entre as facções, as pessoas agora não vão viver essa violência, tudo mais que se às vezes aponta um dos argumentos. Um dos argumentos. Ok? Assim, será que o Brasil vai ser o primeiro lugar no mundo que vai liberar as olhando por este lado, será que não tem algum lugar no mundo que já fez isso? Né? O que trouxe isso para a vida desta sociedade? E nós sabemos, por exemplo, falando sobre a própria liberação da Europa, a própria Holanda, é um lugar onde eu acho que, como primeiro país, liberaram as. E hoje já percebem qual é o impacto para a sociedade. Sociedade doente. O que ocorre isso na vida dos jovens e tudo mais. E toda a problemática concreta, real, não uma teoria, mas um laboratório. Exatamente, uma prática. Deixa de ser uma narrativa sedutora, quando a gente vê o caso concreto e percebe que realmente é só um argumento que não tem validade, né? Exatamente. E tem mais um detalhe ainda que eu acredito que vale a pena destacar, que o mundo de hoje é marcado por também essa visão relativista. Não tem nada mais certo, tudo mais. O objetivo é exatamente cortar as nossas raízes. Não tem mais, parece ser, não tem mais esse encanto pela, por exemplo, nação, por família. Todas essas coisas que nos dizem quem nós somos de verdade. Isso é trocado por uma imaginação. Você pode ser o que você quer, mas como fruto vem exatamente um ser humano que não tem nenhuma referência, apenas aquilo que ele acha que é certo ou não é certo. E acaba se tornando um ser humano deformado, porque além de todas essas referências que são perdidas, acaba se perdendo a referência ao transcendental. Sim. Ao bom pastor, né? Sim, tem isso, né? Mas o perigo grande é que desta abordagem da realidade eu
apenas pensando no meu compreendimento dessa realidade e tudo mais, e eu sou uma vítima fácil de toda a ciência que já existe, como conduzir ou seduzir as pessoas a certas coisas. Já, por exemplo, o comércio já está estudando isso há muito tempo. Como te convencer para que você tenha desejo de comprar, adquirir uma coisa que você não precisa. Sim. Eles estudaram o ser humano muito por este lado. E, como nós percebemos, com boas consequências para eles, não tanto para a sociedade. Por isso nós temos sociedade tão marcada pelo consumismo. Essa questão que nós estamos falando me lembra, em última análise, o pecado de Adão e Eva, onde eles deixaram de ouvir a Deus para serem, entre aspas, deuses de si mesmo. Exatamente. E acabam se perdendo, se destruindo. Né? Aí, voltando agora ao Bom Pastor, que este domingo passado foi tal, claramente colocado perante nossos olhos como nosso guia, precisamos ver que, até por este argumento, já temos 2000 anos de referência, de experiência, para ver quanto que o Evangelho, quando colocado em prática de uma maneira saudável, qual diferença faz na vida de toda a população, de todos os países, famílias e tudo mais. Claro, na história tivemos vários problemas, mas porque estas ideias do Bom Pastor não eram colocadas corretamente. Porque essas ideias, infelizmente, alguém aproveitou para o seu próprio benefício. Usou, inclusive, a fé como instrumento para os outros objetivos. Aí, realmente, tivemos vários, também momentos não muito bonitos, mas aqui vamos colocar isso nas costas da humanidade, marcada pelo pecado, que fez isso, inclusive, com Jesus e com o ensinamento dele. O problema não está em Jesus e naquilo que ele nos ensina. Por isso, vamos pedir para que a nossa vida seja sempre guiada por Jesus, nosso bom pastor, e com isso, para que possamos ter tranquilidade que vamos chegar um dia para a pátria eterna, onde Ele aguarda todos nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.